Olá pessoal, eu sou Edilene e vocês estão no canal Edilene Jaces. Vocês chegando em meu canal, gostando de minha mensagem e esta mesma mensagem vindo de encontro, porventura, a alguma situação que você possa vir a estar passando e esta mensagem ajudá-lo a encontrar uma saída, um caminho, um direcionamento, eu peço a você que deixe seu like e siga o canal para você acompanhar as mensagens que eu coloco aqui, quando não durante o dia, à noite. Gente, se vocês ouvirem o som de cachorros latindo no fundo, esse cachorro, eles não são meus, são os cachorros do vizinho, que muitas vezes quando eu vou gravar, é como se ele soubesse e quisesse que a voz dele, que o latido dele, no caso, aparecesse. Gente, a mensagem que eu vou trazer hoje, eu tenho certeza absoluta que até mesmo um ateu, uma pessoa que não tem um conhecimento, eu diria, da Bíblia, já ouviu falar nesta mensagem que eu trago para vocês hoje. E a mensagem que eu trago para vocês hoje é a seguinte mensagem: sem fé é impossível agradar a Deus. E esta mensagem que eu trago, ela vem acompanhada do seguinte versículo: a fé é a certeza de coisas que nós não vemos a olho nu, tá? Mas temos a plena convicção de que existe e vai acontecer. Repetindo, a fé é a certeza absoluta de coisas que não podemos ver e a plena convicção de que existe ou que vai acontecer. E ainda apresento um outro versículo que, se vocês acessarem o Google e digitarem lá parte deste versículo que eu acabei de citar aqui para vocês, todos vão encontrar. Vocês podem estar pensando, nossa, ela está fazendo um comercial do Google? Não. Porque se você digitar lá Bíblia Online no Google e vocês colocarem lá versículo que fale sobre fé, o primeiro versículo que vai aparecer, não só para mim ou para qualquer outra pessoa, vai ser este. Tá? Então, voltando a repetir, sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda vem um outro versículo. A fé é a certeza de coisas que não vemos e a plena convicção de que vai acontecer. E ainda apresento mais outro. Andemos, pois, pela fé. Ou como diz a Bíblia, andeis, pois, pela fé. Tá. Eu sei que nos dias atuais, andar-se pela fé, viver pela fé, é um tanto quanto, muitos podem dizer, é difícil. Porém, outro dia, eu disse aqui que a palavra tem poder. Então, se você já diz que andar pela fé já é difícil, então eu vou ensinar assim uma coisinha simplesinha para você se sentir que é mais fácil. Só um exemplo. Alguma vez na sua vida, ainda que você não seja aquela pessoa que vai à igreja, que você tenha o seu momento particular ali com Deus, uma rotina de oração, que eu aconselho a quem não tenha uma rotina de oração, que essa pessoa venha ter, porque a Bíblia diz que a intimidade
de Deus é para aqueles que o buscam. Né? Então eu vou explicar simples. Vamos supor, eu tenho certeza que alguém aí vai ouvir o vídeo, ele deve ter um amigo íntimo. Aquele amigo que ele confidencia tudo. Aquele amigo que, por exemplo, uma moça, por exemplo, eu vou falar de mim. Um dia eu virei para uma moça e nós duas somos assim, nós duas nos conhecemos desde a infância. E eu virei para ela e falei assim, olha, como nós duas nos conhecemos desde a infância, eu não tenho receio nenhum de você chegar na minha casa pela manhã e entrar no meu quarto e me dar bom dia. Porque você sabe que eu sou negra, você sabe que o meu cabelo, se eu, na hora que eu levantar e que você entrou no meu quarto, ele vai estar, né? Um Deus nos acuda. Gente, eu sou negra, vamos ser realistas. Eu sou negra, dormi com o cabelo solto. Como que vocês acham que se eu soltar meu cabelo aqui, que gracinha que ele vai ficar? Então eu disse para ela que eu, sinceramente, eu não me incomodo. Se você chegar na minha casa de manhã, que você entre no meu quarto e me veja com o rosto e cabelo de quem acabou de acordar. Então, o que eu quis dizer para essa pessoa? Que eu tenho liberdade com ela, que eu tenho intimidade com ela. Quando uma pessoa, ela pode entrar no seu quarto e você não tem vergonha, não tem receio, exemplo, de trocar uma roupa perto da pessoa, é porque você tem liberdade com aquela pessoa. E ela também tem liberdade com você. Então, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, se nós adquirimos liberdade com uma pessoa, você sabia que se você, com o tempo, adquire liberdade com Deus? Teve uma vez uma pessoa virou e falou assim, nossa, parece que você previu meu pensamento. Eu estava com vontade de comer exatamente isso. Eu levei um doce para uma pessoa, uma torta, porque, gente, deixa eu me apresentar aqui, meu lado culinário de ser também. Eu não tenho só conhecimentos bíblicos, eu tenho dotes culinários também. E eu fiz uma torta de morango e levei para essa pessoa. E essa pessoa virou e falou assim, meu Deus, parece que você estava adivinhando que eu estava com vontade de comer exatamente uma torta de morango. Eu quero dizer para você que quando você começa a ter intimidade, liberdade com Deus, é exatamente o que acontece. Ele começa a mostrar para você sinais. Ele começa, por exemplo, tem gente que fala assim, eu ouvi e Deus falou comigo. Sim. Sabia que a partir do momento que você começa a criar intimidade com Deus, você vai ouvir uma voz aqui, e aí no seu inconsciente, quando você ora, e aí você, Senhor, eu estou aqui, estou esperando do Senhor uma resposta. Você sabia que Deus ele pode usar uma pessoa da igreja que você frequenta para te trazer a palavra? Eu vou contar um testemunho para vocês que foi assim. Eu fiz uma viagem e eu estava passando por alguns problemas. Eu já disse para vocês aqui que a palavra de Deus diz que nós devemos nos confessarmos uns aos outros. E eu passei por um período muito complicado da minha vida, onde honestamente eu digo para vocês, eu tive um tumor e eu achei que eu fosse morrer, tá? E eu fiz uma viagem para Curitiba, porque eu orei a Deus e pedi a Deus que Ele, se porventura o que Ele tivesse reservado para mim eram-se poucos dias de vida, que Ele me permitisse conhecer lugares que eu ainda não tinha tido a oportunidade de ir. E fiz uma lista.
Sabe aquele filme Antes de Partir? Eu fiz exatamente aquilo. Eu fiz uma lista de tudo que eu desejava fazer antes de minha partida. E esta viagem, quando eu fui para Curitiba, confesso a vocês, eu fui para Curitiba numa viagem de Semana Santa e deu para mim visitar o memorial aos ucranianos. E na Páscoa, né, que eu fui numa Semana Santa, chegando lá nesse memorial aos ucranianos, aquele monte de criança, tudo loirinha, dos olhos azuis, dos olhos verdes, e todas falando, me convidando para eu cear com eles, porque o almoço de Páscoa deles chama ceia. E eles fazem um jejum. Eles fazem um jejum de manhã. Começa de manhã o jejum e eles entregam o jejum exatamente ao meio-dia, e as criancinhas me convidando para ir cear com eles. E, gente, eu confesso a vocês que foi difícil. Foi difícil, era aquele monte de criança toda, como que eu podia, gente, cada hora ir comer na casa, eram muitas crianças e todas brigando, discutindo, porque ela vai comer na minha casa, não vai ser na minha casa, mãe, fala pra ele, mãe, fala pra ela. Tinha umas que nem português direito estava falando ainda, eu acredito que estava visitando os familiares em Curitiba, mas estavam ali no maior blá blá blá, porque queriam que eu comesse, que eu fosse almoçar com eles, no caso, cear o almoço de Páscoa com eles. Foi um passeio muito divertido, e como eu fui muito feliz nessa viagem, e eu confesso que em oração, eu perguntei a Deus, eu falei, Senhor, será que o Senhor está querendo me dizer que esta é a minha última viagem? Este é o meu último momento? E eu tinha o costume de todas as vezes que eu chegava de viagem, e esse dia eu cheguei num domingo às 5 horas da tarde. Eu só sei que eu cheguei em casa, coloquei a mala no meu quarto, e com a roupa que eu estava de viagem, eu fui para o templo, para a igreja que eu frequentava. E quando eu coloquei o pé no hall da igreja, eu ouvi a pregação, e a pregação dizia assim, e eu orei a Deus, perguntando a Deus se porventura eram meus últimos momentos de vida. E a pregação, a pessoa que estava pregando era uma mulher, e na hora que eu coloquei o pé no hall deste templo, desta igreja, ela dizia exatamente isso. Se você chegou aqui hoje, é porque Deus quer que você saiba que Ele te chamou para a vida, e vida esta abundante em Cristo. E isso foi em 2009. Nós estamos em 2020. Eu fiz a cirurgia, 4 cirurgias, eu me recuperei de todas elas, e eu estou aqui hoje dizendo para vocês que sem fé é impossível agradar a Deus. E um outro versículo que diz, andeis, pois, pela fé. A fé é a certeza de coisas que não se veem e a plena convicção de que existe o que vai acontecer. Então, se você quer ter intimidade com Deus, a ponto de você fazer uma oração e você ir até em algum lugar e você ter uma resposta, comece hoje. Escolha um horário. Você tem à meia-noite, você tem às 5 da manhã, que é o horário antes do sol nascer, você tem ao meio-dia e depois às 18 horas novamente, para você se colocar diante de Deus. E ali você abrir o seu coração
e você começar a ter intimidade com Deus, a ponto dele usar pessoas para te trazer uma palavra, a ponto dele usar uma criança, ou mesmo a Bíblia, ou mesmo um pastor em quem você possa confiar, ou mesmo um amigo. A intimidade de Deus é para aqueles que o temem, que o buscam. Se você tem amigos com os quais você tem intimidade, coloque Deus nessa lista de melhor amigo também e passe a ter intimidade com Ele. Pense nisso.